Senhor. Aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, naquele momento ele se negou a fazer. Ele usou o sentimento dele, que o sentimento do Jonas aqui foi muito forte. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem. Ele lançava a carga ao mar para deixar o navio mais leve. E enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. E isso acontece quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Quando nós fugimos, a tendência é nos afundar, nos afastar de Deus. Naquele momento, Jonas se afastou de Deus. Quando ele deixou de fazer a obra de Deus, o que ele foi? Ele foi dormir, ele fugiu, foi para dentro do navio e foi lá para o porão para dormir. Estava lá bem tranquilo, enquanto tudo estava revolto. E às vezes as coisas ficam revoltas ao nosso redor e às vezes nós não nos damos conta que é porque nós não estamos fazendo a vontade do Senhor, aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer. Verdade, isso Pai. me chamou muito a atenção. E então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessa? Disse: levanta-se e ora seu Deus. Quem sabe Ele prestará atenção em nós e poupará nossas vidas. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram a sorte, ela indicou que Jonas era o culpado. Irmãos, não adianta querermos fugir, porque é tipo o pecado te acusa. Quando estamos fazendo algo que não está agradando a Deus, né? Vai cair sobre nós a culpa. Não adianta nós queremos fugir da vontade de Deus. A culpa vai cair sobre nós. Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Amém. Não temos que dizer não quando o Senhor pedir. Não adianta nós querermos fugir da vontade de Deus. Não adianta, porque quando Deus tem algo a fazer na minha vida, na vida dos irmãos, através de nós, não adianta nós querermos fugir, porque o Senhor vai nos achar. Ele vai usar algo, vai acontecer algo, vai se levantar algo para que nós venhamos a reconhecer, a pedir a misericórdia de Deus e a voltar a fazer a obra do Senhor. Então é melhor que nós venhamos a fazer do que esperar passar por tempestade para fazer a obra do Senhor. Aí eles perguntaram ali a Jonas, né? Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram: quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados porque ouviram isso, pois Jonas já havia lhe contado que estava fugindo do Senhor. E quando fugimos do Senhor, não adianta, as coisas vão vir, vai acontecer, né? E as pessoas vão estar até em nossa volta, e vai perguntar o porquê. Tipo assim, você serve ao Senhor, né? Você é um cristão, né? E por que essas coisas estão te acontecendo? Você não serve a um Deus vivo? Por que essas coisas... Vamos nos perguntar isso, né? Por que está acontecendo essas coisas conosco? E Jonas respondeu: sou hebreu, eu adoro o Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhe contado que estava fugindo do Senhor, porque fez uma coisa dessas, disseram eles. Visto que a tempestade piorava, cada vez mais perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Nessa hora Jonas foi insensato, né, irmãos? Nessa hora Jonas reconheceu que ele estava fazendo algo de errado ali, que ele levou aqueles marinheiros ali a passar por aquela situação. E o que eu vejo, irmãos, assim como nós, fugindo da vontade do Senhor, o mar se levanta, as coisas acontecem, né? As coisas ficam revolta ao nosso redor. Assim também me chamou a atenção que vem Jonas também para o nosso barco, vem Jonas para a nossa vida, e nós às vezes não nos damos conta disso, que tem Jonas que vem a nossas vidas e a tempestade se levanta,
E às vezes nós queremos fazer algo que é para Deus fazer. E nós queremos fazer com as nossas mãos. Irmãos, se tem alguém, o que eu aprendi nessa palavra, se tem algo na tua vida que está fazendo se levantar a tempestade, irmãos, não tenha medo de lançar fora, de tirar da sua vida. Porque quem vai cuidar é o Senhor Jesus. Não, o que é para o Senhor não adianta. O que é para o Senhor cuidar, para o Senhor tratar, é o Senhor, não é eu nem é você. Eu estou falando isso porque eu estava acontecendo essas coisas na minha vida. Às vezes eu quero fazer algo por pessoas, eu quero ajudar, eu quero fazer coisas achando que eu vou estar ajudando, e eu vejo que as coisas só pioram. Quando você tira, não, vou deixar, você vê que as coisas se acabam, porque não é para mim fazer, não é para você fazer, é para o Senhor fazer, é algo do Senhor, lança fora, porque o Senhor vai cuidar. Porque aqui Jonas, quando os marinheiros, ele reconheceu que ele estava errado, que ele estava fugindo da presença do Senhor, de fazer aquilo que o Senhor queria. Ele reconheceu o que ele falou: me lança fora. Os marinheiros lançaram Jonas fora. E porque era Jonas e Deus. Não é algo para você fazer, não é algo para mim fazer. É algo com Deus. É o Senhor que vai fazer. E às vezes nós queremos, não, eu vou ajudar, eu vou fazer. E o Senhor está nos mostrando, está falando, não faça. E às vezes a gente age com o nosso sentimento, com o nosso coração, mas às vezes é o Senhor que está permitindo. Aí o Senhor permite de se levantar as tempestades, mas o Senhor fala: lança fora. Foi o que Jonas falou: me lança no mar. Em vez disso, os marinheiros, com ainda mais força, para levar a embarcação à terra, mas não conseguia, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: por que, irmãos? Os marinheiros, nessa situação, eles ainda tentaram ajudar Jonas. Você vê que eles ainda tentaram, com mais força ainda, tentando levar aquela embarcação, mas não conseguiram, porque era algo de Jonas com Deus, Deus com Jonas, era um tratamento de Deus com Jonas ali. Eles tentaram, às vezes nós tentamos ajudar, nós tentamos fazer algo, às vezes até em oração, às vezes tem situações que às vezes até para orar, nós estamos orando e às vezes Deus está falando: não ora. Verdade. E nós queremos orar, nós queremos tomar frente. E aqui, pelo que eu vejo aqui, não. É verdade, Pai. Tem situações, tem momentos que é Deus, é com Deus, é Deus que vai tratar. Não é eu nem é você. É verdade. Os marinheiros eles tentaram fazer, mas não adiantou, o negócio só piorava. Quando Jonas foi lançado, então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele. O Senhor, ó Senhor, tu sabes o motivo por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar. No mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício. Irmãos, tudo é um propósito de Deus, né? Quando o Senhor tem um propósito para cumprir, vê que Jonas foi lançado ao mar. Esses marinheiros, eles não conheciam Deus, e ali, através de Jonas, eles viram o poder de Deus, eles reconheceram o poder de Deus, e ali eles aceitaram a Deus, né? Confirmaram o Senhor ali como seu Senhor, por causa de Jonas. O Senhor fez que o grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. E nessa situação, Jonas se deixou passar por toda essa situação, porque ele não queria fazer a vontade do Senhor. E quando ele se viu nessa situação, ele foi orar ao Senhor. Ele deixou de fazer a vontade de Deus, né? O Senhor queria que ele fosse ali àquela cidade, clamar, pregar a palavra de Deus, né? Levar ali a palavra de Deus naquela cidade. Ele se negou a ir, achando que ia fugir da presença de Deus. Pegou esse navio, né? Foi em direção ao contrário que o Senhor queria que ele fizesse. Passou por tudo isso, essa tempestade toda essa situação. Depois que ele se viu nessa situação, ele foi engolido por esse peixe. Ficou 3 dias e 3 noites, diz a palavra de Deus,
na barriga de um peixe. Que nós não venhamos a esperar que essas tempestades se levantem em nossas vidas. Que quando o Senhor falar comigo e contigo, vai, faz a minha vontade. Prega a palavra de Deus. Que nós venhamos a fazer. Que nós não venhamos a fazer aqui como Jonas, mas que nós venhamos a fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Algumas vezes, até na atitude, uma vez um irmão me chamou de Jonas. Eu falei, meu Deus, irmão, você está igual Jonas, me chamou para orar. Eu falei, não estou preparada para orar, não vou orar não. Que é isso, irmã, está igual Jonas? Eu falei, Jesus, eu tenho que mudar isso em mim, porque eu creio que o Senhor quer fazer algo na minha vida e através da minha vida, como quer fazer na vida de cada um aqui dos irmãos. E Jonas passou por essa situação ali, ele orou ao Senhor. Depois disso tudo, ele orou ao Senhor. O Senhor teve compaixão, misericórdia da vida de Jonas. Ele fez uma oração linda, irmãos. Ele orou ao Senhor. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: a minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste. Afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste da tua presença, e no entanto olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, as águas se fecharam sobre mim, águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces do monte, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor. A minha oração subiu a ti. Em teu santo templo, os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifício a ti com cântico de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Essa foi a oração de Jonas. Ele teve que passar por toda essa situação para, quando ele se encontrou ali naquele momento, lá no fundo do mar, dentro desse peixe, ele reconheceu, aí ele foi ver, eu tenho que clamar ao Senhor, eu tenho que pedir ao Senhor a misericórdia do Senhor. E o Senhor foi muito misericordioso com Jonas. E eu vejo aqui o amor de Deus com Jonas, porque Jonas, pelo que eu entendi aqui nessa passagem, o sentimento de Jonas é como o meu e o seu. Tem momentos que nós achamos, como nós estamos, mesmo estando aqui na presença de Deus, os nossos sentimentos, se for da minha vontade, Senhor, irmãos, às vezes a gente até pensa assim, se fosse da minha vontade, o Senhor podia matar, sei lá, levar. O sentimento de Jonas, porque ele viu que aquele povo era tão mal, que ele não queria ir. Da vontade de Jonas é que o Senhor fulminasse aquele povo, né? E não levasse a palavra ali para o Senhor, para que eles viessem conhecer a palavra de Deus. O povo era tão mal que a vontade, o sentimento de Jonas era isso. E às vezes nós não tomarmos cuidado, nosso sentimento também. Quando a gente olha para as pessoas, a gente acha que não tem jeito. Pra gente não tem jeito. O Senhor podia fazer algo para aquela pessoa ali, não ter misericórdia, né? Às vezes a gente pensa isso. Mas Deus não, Ele tem tanto amor, Ele tem tanta misericórdia, que Ele permitiu, né, de Jonas. Jonas fugiu, mas Ele permitiu de Jonas passar por toda essa situação. E ali, quando Jonas se viu nessa situação, o que ele fez? Não, eu vou agora fazer a vontade de Deus. Aí Jonas teve que passar por isso, aí ele foi. No capítulo 3, Jonas vai, né? Aí depois disso tudo, Jonas vai a Nínive. Ali ele vai pregar a palavra de Deus. Jonas, pela segunda vez, apronta-se e vai à grande cidade de Nínive e transmite a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez Jonas obedeceu. Olha, irmão, dessa vez Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que era necessário 3 dias para percorrer
percorrê-la inteira no dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam jejum e se vestiram de pano de saco. Olha a importância de nós levarmos a palavra de Deus aos lugares que para nós é impossível, mas para Deus é possível. Deus tinha esse propósito de salvar aquela cidade. E pela segunda vez, Deus deu mais essa chance a Jonas. Jonas foi ali, clamou e falou para aquele povo, falou da palavra de Deus, né? E ali aquele falou: se vocês não se arrependerem, daqui a 40 dias, essa cidade vai ser destruída. E o povo, irmão, quando Deus tem um propósito, e o povo foi imediato, o povo creram na palavra de Deus, fizeram jejum, se vestiram de pano, de roupa de saco, né? Pano de saco, se ajoelharam, né, ali nas cinzas e foram orar ao Senhor, fazer jejum. Tanto as pessoas daquela cidade como até os animais, ninguém comia nada. E Deus tão misericordioso, tão amoroso, que Deus teve compaixão daquele povo. O Senhor viu o coração daquele povo, que quando a palavra foi lançada, eles receberam. E eles se arrependeram das suas malícias, dos seus maus ali, né? O que eles estavam causando. E o Senhor se arrependeu da ira, né? Porque se eles não se arrependessem, o Senhor ia destruir. Mas o Senhor viu o coração daquele povo. O coração daquele povo foi aquebrantado e receberam a palavra de Deus. Aí o Senhor voltou atrás e teve misericórdia daquele povo. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Por isso a importância de nós levarmos a palavra de Deus, de nós não deixar de fazer a obra do Senhor, porque é através de nós que o Senhor quer, né, que façamos, que levamos a palavra dele, para que as pessoas venham se libertar, para que as pessoas venham ser salvas, né, ser libertas, através de nossas vidas. O Senhor não quer que nós venhamos olhar para trás, não quer que nós venhamos a deixar de fazer a obra dele, mas é através de nossas vidas que o Senhor quer que pessoas aqui nesse lugar, nesse bairro, venham se chegar até o Senhor. Verdade, Pai, aleluia. Jonas, ele se irou, irmãos, não vou ler tudo porque é muita coisa. Não é muita coisa, mas não precisa eu ler. Jonas, é interessante que Jonas, da vontade dele era que aquele povo fosse ali e fulminasse. Mas